Oi, pessoal, bom estar aqui com vocês de novo. Vamos continuar aqui na história de Elias. Contudo, se vocês notarem, a continuação do texto não vai falar de Elias. Vocês lembram que na aula passada nós terminamos o capítulo 19, ali a sucessão de Elias, a sucessão achando o seu sucessor, que era Eliseu, e Eliseu seguindo Elias. Só que aí, no capítulo 20, e hoje nós vamos ver todo o capítulo 20. Se você não leu, pausa o vídeo agora. Eu vou pedir um favor para vocês. Pausa o vídeo agora. Pausa. Pausou? Não, espera eu falar, tá bom? Não vai pausar antes. Pausa o vídeo quando eu terminar de falar e leia todo o capítulo 20. São 43 versículos. Você não vai achar chato, não vai demorar, vai ficar maçante. Não, é uma história muito legal, uma história de guerra, uma história de um conflito. É muito legal, tem vários detalhes interessantes, até engraçados. Eu vou mencionar para vocês, mas eu não vou conseguir ler todo o capítulo. Eu vou apontar alguns versículos somente, eu vou contar a história do capítulo, mas eu quero que vocês leiam, vocês precisam ter familiaridade com o texto bíblico e saber dos detalhes. Eu não vou conseguir falar de todos os detalhes. Por isso, pausa o vídeo e leia o capítulo 20 de 1 Reis. O capítulo todo. Por quê? Pausou? Voltou? Joia? Você vai notar que nesse capítulo não fala sobre Elias. Parece que Elias saiu por detrás da cortina e o foco, o holofote agora da história está em Acabe. E por falar em Acabe, eu quero que vocês relembrem as mancadas de Acabe. Quantas mancadas Acabe já deu até aqui? Desde o capítulo 16 até o final do capítulo 19. Quantas mancadas vocês lembram aí que Acabe já deu? Primeira mancada dele foi ter buscado uma esposa num povo que não era o povo judeu. A primeira mancada dele. Segunda mancada era ter abraçado os deuses desta mulher, Jezabel, da sua esposa, ter trazido ali para Israel a adoração a Baal, essa segunda mancada. Terceira mancada foi aquecer ali ou não fazer nada quando Jezabel estava mandando matar os profetas de Israel. Acabe poderia ter impedido isso, mas ele não fez nada. Não fez nada enquanto estava ali aquela seca, a fome em Israel. E depois disso, depois de ter visto Deus manifestando o seu poder, arrasando os profetas de Baal, fazendo descer fogo do céu, depois de ter visto tudo aquilo, nós esperaríamos que Acabe se arrependesse, certo? E reconhecesse que o Senhor é Deus de Israel. Mas outra mancada de Acabe, ele não se arrependeu. Ele foi lá para Jezabel, contou tudo o que aconteceu e Jezabel ameaçou Elias de morte e Acabe também não fez nada. Então a história desse rei é uma mancada, é um erro atrás de outro erro. Ele estava distante do Deus de Israel e parece que este é um traço das pessoas que não temem o Senhor, não temem o Deus verdadeiro. Essa pessoa, ela vai erro após erro, mancada atrás de mancada, fazendo o que é errado. Tudo isso parece ser marca de quem não teme a Deus. A vida dessa pessoa é uma desolação, é pecado atrás de pecado. E a vida de Acabe mostra isso. Ele não temia a Deus, não se arrependeu, apesar das diversas chances que Deus deu a ele de se arrepender. E ele deu mais uma. Deus deu no capítulo 20 mais uma chance de Acabe se arrepender. E se você já leu o texto, você sabe que Acabe não se arrependeu. Mais uma vez, Deus foi longânimo com Acabe. Deus poderia ali retirar ele do trono, poderia matá-lo,
poderia fazer o que ele quisesse, porque Deus estava irado com Acabe, mas Deus, com a sua longanimidade, dava chances a Acabe para se arrepender. E olha o que aconteceu no versículo 20. Ele estava no capítulo 20. Ele estava lá no seu reinado, e aí a Síria, que vivia pelejando, vivia guerreando contra Israel. A Síria era um reino que ficava ao norte de Israel. Então Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e com ele 32 reis. Então era ali uma aliança muito grande, era um exército muito grande. E eles vieram, mandaram ali e cercaram Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel, era a capital, assim como tem a capital do Brasil, capital dos Estados Unidos, tem a capital do reino de Israel, era Samaria. E onde ficava o rei, aqui em Brasília, que é a capital do Brasil, fica o presidente. Então, lá na Síria ficava o rei de Israel, que era Acabe. E o que Ben-Hadad fez? Ele cercou a cidade. Cercou a cidade e falou, vou invadir, vou entrar em guerra contra Israel. Porque ele sabia que se matasse o rei e ocupasse o seu trono, ele teria todo o reinado para si. Então ele veio forte. Ele mais 32 reis, cavalos e carros. Veio muito forte. Veio com... eram as bombas atômicas da época. Veio com muita gente. E aí o que aconteceu? Eles enviavam mensageiros na frente. Vamos, você se submete a mim? Foi isso que a mensagem de Ben-Hadad a Acabe. Vejam aí no versículo 3. Os mensageiros foram até Acabe e disseram, assim Ben-Hadad, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E o que o rei de Israel respondeu? Tudo bem. Tudo bem? Como assim? Na cabeça de Acabe, ele estava disposto, ele era um rei impiedoso, ele era um rei que não temia a Deus, era um rei ímpio. Tudo bem, não tem problema, eu não vou sofrer muito com isso, era meio que pagar impostos a Ben-Hadad, eu vou me submeter ao meu reino e pagar impostos para você e vai tudo continuar como era mais ou menos, a não ser ter que pagar impostos e mulheres e cavalos, enfim, tudo aí para Ben-Hadad. Ele já deu mais uma mancada aqui. Ao meu ver, já era mais uma mancada, porque como rei, ele devia proteger o seu povo, proteger o seu território e lembrar que o Senhor é Deus em Israel e o Senhor protege o seu povo. Mas Acabe não lembrava nada disso, não queria saber de nada disso. E ele já abriu mão, falou, tudo bem, não tem problema. Você vir tomar a minha prata, o meu ouro, mulheres e os filhos. Aí Ben-Hadad mudou de ideia. Ben-Hadad falou, já que ele está assim tão bonzinho, eu vou até lá e os 32 reis que estão comigo vamos saquear a cidade, o palácio. Nós é que vamos, não é você que vai nos pagar, nós que vamos aí retirar tudo que você tem. Aí Acabe já falou, aí não dá mais, é complicado, não vou aceitar essa condição. O que ele fez? Ele reuniu, no versículo 7, reuniu todos os anciãos da terra e lhes disse, veja como esse homem é mau, mandou exigir todas as minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e eu não neguei. E o que os anciãos disseram? Não lhe dês ouvidos nem o consintas. Não dê ouvidos a esse homem porque ele é mau, ele tem interesses diferentes dos nossos e ele quer nos dominar. É um homem estrangeiro que quer nos dominar. E aí o que aconteceu depois disso? Algo muito importante. Até então Acabe meio que não tinha saída. Ben-Hadad estava ali com o seu exército, muita gente, e deu ordens. Nós vamos invadir. E o que você vai fazer, Acabe? Você está aí na sua cidade, o que você vai fazer? O máximo que você pode fazer é resistir. Quem olha para o povo de Israel, para Acabe mais uma vez? O Senhor Deus. Olha para Acabe, para o povo de Israel mais uma vez. Mas antes disso, olha que interessante, olha que curioso.
Acabe deu essa notícia, dize ao rei, vocês mensageiros de Ben-Hadad, vão dizer a ele o seguinte, versículo 9, dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro demandaste, a primeira ordem do teu servo farei, porém isto de vocês virem aqui, não posso consentir. Esses foram mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo, façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ben-Hadad bateu no peito e falou, vocês vão morrer, vocês vão virar pó. Eu vou destruir Samaria, eu vou acabar com tudo. Era isso que ele estava dizendo. Ele recebeu aí a negativa de Acabe e falou, pagar prata, ouro eu até pago, mas vocês entrarem aqui e saquearem o palácio, não vou concordar. E aí Ben-Hadad ficou bravo. Mandou mensageiros até lá, eles falaram isso, o rei promete que vai transformar a cidade em pó. E olha que curiosa a resposta de Acabe, do rei de Israel. Diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Difícil, né? Difícil entender. Não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. O que ele está querendo dizer aqui, Não cante vitória antes da hora. Ben-Hadad, não cante vitória antes da hora. Você está aí achando que vai entrar, vai acabar com tudo. E se eu fosse você, eu não cantava vitória antes da hora. E aí, que eu falei para vocês, Deus volta o seu olho para Israel, para proteger Israel mais uma vez, e obviamente o rei Acabe. Vejam o versículo 13, eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, não era Elias, não era Eliseu. Lembram que lá no versículo 18 do capítulo 19, Deus fala a Elias que existiam outros profetas, outras pessoas que não se dobraram os joelhos a Baal, e também os profetas, os 500 profetas que Obadias tinha salvo da perseguição de Jezabel. Então tinha gente ali, então esse profeta que não é Elias nem Eliseu. Então falou, viste toda esta grande multidão, versículo 13, eles estavam sitiados, a cidade de Samaria estava sitiada, o que é sitiado? Estava cercada pelo exército inimigo, exército de Ben-Hadad, rei da Síria. Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, Deus falando por meio do profeta a Acabe, e saberás que eu sou o Senhor. Deus está, mais uma vez, dando a oportunidade para Acabe ver quem é o Deus verdadeiro e se dobrar perante ele. Deus vai falar, eu vou fazer aqui, vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos para você ver que eu sou o Senhor. Mais uma vez na história, já tinha feito isso lá no Monte Carmelo e Acabe não ligou, vai fazer mais uma vez. E aí, não dá para ler, qual foi a estratégia? Qual foi a estratégia para entregar ali o povo nas mãos de Acabe? Ben-Hadad estava ali na sua tenda se embriagando com aqueles 32 reis. E aí os moços, alguns jovens, 232 jovens, era pouca gente, porque tinha aproximadamente 100 mil pessoas ali cercando, ou algo em torno disso, cercando a cidade. Então 32 jovens, que esses 232 jovens fizeram? Eles saíram de Samaria e, porque o rei estava bêbado, porque o Ben-Hadad estava bêbado, ele achou que esses jovens trariam ali uma notícia de paz, trariam um acordo de paz entre Acabe e Ben-Hadad, entre Israel e os sírios. Só que esses homens foram preparados para matar, e eles saíram para matar os fortes ou o exército de Ben-Hadad, o exército da Síria. E aí o que aconteceu? Versículo 20, eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha, os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e os destroçou.
e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com um grande estrago. Então Deus, mais uma vez, mostrou ali para Acabe quem era o Senhor, quem velava, quem protegia, quem estava por trás cuidando de Israel. Era o Senhor Deus verdadeiro. Mas parece que Acabe não olhava para essas coisas. Parece que a impiedade de Acabe, o seu coração duro, não deixava ver, não deixava enxergar certas coisas. E essa é a nossa mensagem central. A cegueira é marca da impiedade. A cegueira é marca da impiedade. Apesar de tudo que Deus fez por Acabe e pelo povo de Israel, Acabe não se rendia, não conseguia enxergar o Senhor, a atuação do Senhor em favor de Israel. Então essa cegueira vai impedir que Acabe veja o que Deus faz por eles. O que Deus fez ali no relato, o que Deus fez por Israel. Essa cegueira de Acabe marca aí da sua impiedade. O fato de impiedade, para quem está aprendendo essa palavra, é a marca daquele que é ímpio, ou seja, aquele que não teme a Deus, aquele que não segue a Deus, que não serve a Deus, que não adora a Deus. Esse é o ímpio. Então a impiedade é marca de quem é ímpio. E a cegueira é marca da impiedade. Ele não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo e adorá-lo como Deus. Aí, versículo 22, Deus está sendo longânimo mais uma vez. Mais uma vez, Deus tem paciência com esse homem que não consegue enxergar. Veja aí, então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai ser forte, considera e vê o que hás de fazer. Depois daquela derrota dos sírios, Deus ainda deu mais um ano, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Esse mesmo rei aqui, Ben-Hadad, vai vir e pelejar e guerrear contra você. Então considera o que Deus acabou de fazer aqui, acabou de te dar a vitória. Acabe, acorda, enxerga que o Senhor é Deus em Israel. Mas ele não enxergou. E aí segue a história. Depois desse um ano, os servos do rei da Síria lhe disseram: olha que interessante, são deuses, seus deuses são deuses dos montes. Está falando para Israel, os deuses de Israel são deuses das montanhas. Vejam aqui na imagem, são deuses que sabem guerrear nas montanhas. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Então, o que eles estavam querendo? Que numa planície, veja aí na imagem, uma planície, eles queriam guerrear num campo aberto. Num campo aberto em que não houvesse ali obstáculos, porque eles acreditavam que os deuses a quem Israel servia eram deuses que sabiam lutar nos montes. Tolinhos, né? Tolinhos. E aí eles colocaram essa condição: vamos lutar agora numa planície, num lugar plano. E Acabe falou: tudo bem, vamos. Decorrido um ano, versículo 26, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Aconteceu como o profeta tinha dito. E aí, no versículo 28, mais uma vez o homem de Deus se manifesta. Versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel: Acabe, acorda. E disse assim, assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Deus estava ali querendo comprovar que o que os sírios disseram era a maior das besteiras, era uma bobagem, uma tolice. O Senhor é o Deus dos montes, Deus das planícies, ele que peleja por Israel, ele que guerreia por Israel. O seu povo, ele protege, ele está atrás, guerreando, protegendo, então não deixando que o povo fosse dominado por nenhum outro.
Então estiveram ali, 29, versículo 29, 7 dias estiveram acampados, um defronte dos outros, lá naquela enorme planície. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeque e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Olha aqui, é muita gente, muita gente. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. O rei ainda não tinha sido morto. O rei ainda não tinha sido morto. Mas 127.000 homens aqui morreram aquele dia pela espada. Mostrando mais uma vez que o Senhor é que protegia, que o Senhor é Deus e que o Senhor protegia Israel. Acabe enxergou isso? Acabe viu isso? Acabe se prostrou diante de Deus? Não, porque a cegueira é marca da impiedade. E a cegueira impedia de Acabe ver, a cegueira impede de ver o que Deus faz. Aí o versículo 1 até o versículo 30, tá bom? Segunda coisa que a cegueira nos impede de ver, ou impede o ímpio de ver, é o que nós devemos fazer, é o que deve ser feito. Acabe sabia o que deveria ser feito. Vocês podem notar aqui, eu não vou ler, não dá tempo de ler. Nos versículos seguintes diz que Ben-Hadad apelou a Acabe, falou, ó, não me mate, eu estou aqui acuado, perdi meu exército, estou com medo de morrer, estou escondido, não me mate. Mas, ele diz lá no versículo 32, poupa minha vida. E aí Acabe respondeu, pois ainda vive, é meu irmão. Que história é essa, Acabe? Meu irmão, o cara acabou de guerrear com você, de querer te matar, de seu irmão. Veja bem, existia nas regras postas lá em Levítico, Números e Êxodo, de que o rei conquistado deveria ser morto pelo rei conquistador. Então, se Israel entrasse na terra, se Israel viesse a pelejar com alguém, o rei deveria ser morto. Isso era o que Acabe devia fazer. Ele não poderia deixar Ben-Hadad vivo. Sim, não poderia agir dessa forma, porque existia um dever de Acabe como rei de pôr fim à vida do rei que o invadiu, que guerreou contra ele. Essa era a sua obrigação, mas a cegueira de Acabe era tamanha, que ele não conseguia ver o que ele devia fazer. E o que ele fez? O que é errado. Porque ele só dava mancada, porque ele só pisava na bola. E ele deixou Ben-Hadad vivo. Deixou Ben-Hadad vivo, dos versículos 31 a 34. Então a cegueira, que é marca da impiedade, impede de ver o que deve ser feito. Acabe não enxergava isso. Tinha esquecido do Senhor, provavelmente esqueceu dos seus preceitos e não enxergava que deveria ter posto fim à vida de Ben-Hadad. E aí, o que aconteceu? No versículo 35, a partir do versículo 35, vocês vão notar que esta cegueira também impede de ver os próprios erros. Essa cegueira, que é marca da impiedade, impediu Acabe de olhar para si e enxergar os seus próprios erros e inclusive de se arrepender deles. Olha no versículo 34, no versículo 35, desculpa. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, esmurra-me. Essa aqui é um sinal, uma ilustração do que Acabe deveria ter feito. Esmurra-me, mas o homem recusou a fazê-lo. Ele lhe disse, visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que te apartando de mim um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Ele desobedeceu. A mesma coisa que Acabe fez, desobedeceu. E aí o leão matou pela palavra do profeta. Encontrando outro homem, esmurra-me, ele esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda nos olhos. Ao passar, o rei gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja quando, voltando-se-me, um companheiro me trouxe um homem e me disse, vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel,
esta é a tua sentença. Tu mesmo proferiste. O profeta aqui, o discípulo do profeta, estava usando ali uma ilustração, uma analogia para dizer o que aconteceu com Acabe, o que ele acabou, no final das contas, fazendo, o erro dele, mostrando para ele o erro dele. Então ele se apressou e tirou a venda sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, Deus havia condenado Ben-Hadad, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E aí, versículo 43, Acabe se arrependeu, se prostrou diante de Deus. É isso que está na sua Bíblia? Na minha Bíblia também não. Versículo 43. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Ele não se arrependeu, ele não conseguia enxergar o próprio erro, de tão cego que esse homem era. Tão cego. Não conseguia enxergar o que foi apontado a ele. Então o profeta disse: ó, porque você poupou a vida de Ben-Hadad, a tua vida, você vai pagar com a tua vida porque você desobedeceu a Deus. E aí ele foi para Samaria desgostoso e indignado. Indignado consigo mesmo? Indignado talvez com a sentença que lhe fora proferida. Vejam aqui, a cegueira é marca da impiedade. A cegueira impede de ver o que Deus faz, as obras de Deus. A cegueira impede de ver o que nós devemos fazer, o que se deve ser feito, de obedecer a Deus, o que Ele manda fazer. E a cegueira impede de enxergar, de ver os nossos próprios erros. Como nós podemos nos curar da cegueira da impiedade? Como nós podemos nos livrar disso? Temendo a Deus, nos submetendo a Deus, obedecendo a Deus, conhecendo a Deus por meio da sua palavra, temendo a Deus por meio de Jesus Cristo, entregando a vida a Ele. Ele que tira a venda dos nossos olhos, nós podemos enxergar a sua glória, podemos nos relacionar com Ele, podemos agora com a vista clara enxergar os nossos deveres, o que nós devemos fazer por meio da palavra. O homem ímpio, ele lê isso aqui e para ele não significa nada, ele não segue nada do que está aqui, ele é cego. Como nós nos livramos da cegueira? Por meio de Jesus, nós podemos olhar para a palavra, obedecê-la, saber o que devemos fazer, olhar para a palavra, saber o que Deus fez e o que Deus faz por nós, e olhar para a palavra e enxergar os nossos próprios erros. Só assim, por meio de Jesus, nós podemos ter a visão completa, livrarmos da cegueira. Versículo de hoje é o seguinte: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. No caso aqui, o insensato foi Acabe, e ele não acolheu ali a repreensão, a palavra de Deus, por meio do profeta. Então, o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Provérbios 15, 5. Beleza, gente? Nos vemos na semana que vem. Que Deus abençoe vocês. Decorem os versículos, me mande o áudio. O pessoal da Igreja Batista da Redenção. E nos vemos semana que vem. Tchau!